2024, a gente já vai agora lá para a Europa para entender qual é a situação da Ucrânia com um mapa que o nosso editor de internacional, Diego Pavão, preparou para a gente, não é, meu caro Diego? Para que a gente entenda exatamente qual é a movimentação das tropas russas pelo território ucraniano, se de fato é possível observar e transformar em informação essa impressão passada pelos norte-americanos de que uma suposta resistência ucraniana estaria impedindo o avanço dos russos, especialmente ali no entorno de Kiev, ou se é uma decisão estratégica dos russos, de pressão psicológica, né, com presença de tropas, para forçar um acordo que seja conveniente aos russos. Então, Diego Pavão, mostra pra gente tudo que você preparou ao longo da madrugada, especialmente para quem está ligado aqui no Novo Dia da CNN Brasil, neste comecinho de manhã de quarta-feira. Bom dia, Diego. Bom dia, Rafael, Elisa, Luciana, bom dia para quem acompanha o Novo Dia de casa. Olha só, a gente vai mostrar aqui alguns pontos no mapa importantes para hoje, para a gente acompanhar alguns fluxos, principalmente em relação à saída de civis. A gente tem hoje 9 corredores humanitários formados, como vocês disseram na abertura do Novo Dia, 9 corredores, isso em acordo com a Rússia. O problema é que, de novo, esse corredor humanitário não vai passar por Mariupol. Agora, a vice-primeira-ministra da Ucrânia disse hoje de manhã no horário local deles lá na Ucrânia, que uma cidade vizinha aqui a Mariupol, que ficaria mais ou menos nessa região aqui, uma cidade chamada Berdyansk, que eu vi aqui no mapa, a 1h20 de carro de Mariupol, essa cidade vai poder ser um ponto de saída de civis que tentam deixar Mariupol. O problema é que essas pessoas vão ter que sair de Mariupol por conta própria, porque em Mariupol não vai ter esse corredor humanitário. Eu vi no mapa aqui 1h20 de trajeto, como eu disse, mas 1h20 numa situação normal. A gente não sabe quanto tempo esse trajeto vai demorar, né? Seria de carro esse trajeto de 1h20, mas a gente não sabe como vai ser esse trajeto numa situação de guerra. A gente não sabe exatamente o que tem por aqui, se existe algum bloqueio para passagem de civis, mas o fato é que tem essa cidade que vai ser um ponto importante para escoar, né, para tirar esses civis da cidade de Mariupol, que tem sido muito bombardeada nos últimos dias. A gente recebeu a informação também, hoje de madrugada, de que aqui no Mar de Azov, que é esse mar que banha aqui a região de Mariupol, começaram ataques por via marítima, né, ataques por navios russos, então atacando Mariupol. Até então, Mariupol estava sendo atacada por via aérea, né, por mísseis, projéteis, foguetes, por artilharia também, e por isso, né, toda essa destruição que a gente vê em Mariupol. Ontem, né, a gente falava aqui, aliás, na segunda-feira a gente falava aqui sobre a importância de Mariupol de ser também uma cidade portuária, uma cidade por onde chegam mercadorias, por onde pode chegar também infraestrutura militar, e a intenção da Rússia de bloquear todo esse ponto estratégico na guerra com a Ucrânia. Agora, surge uma análise nova que mostra um outro ponto estratégico, uma outra razão estratégica, aliás, pelo qual Mariupol é tão atacada pelos russos. Se a gente olhar no mapa, mais uma vez o mapa ajuda a gente a entender isso, se a gente olhar no mapa aqui, essa é aquela região separatista, né? Donetsk e Luhansk. São aquelas regiões que tiveram a independência reconhecida pela Rússia e que foram pretexto para o Vladimir Putin iniciar essa ofensiva lá no final do mês passado. Essa região aqui já é de influência russa, né? Já era até antes da guerra. Mariupol estaria no caminho aqui, bem a ligação entre essa região separatista de influência russa e também a Crimeia, que já foi anexada pelos russos. Então a gente vê aqui no mapa que só faltaria Mariupol e essa região no entorno de Mariupol para completar essa linha de influência russa aqui nessa costa da Ucrânia. A gente tem aqui Kherson, essa cidade já foi tomada pelos russos, mas também tem resistência ucraniana nesse momento. Então a gente vê que Mariupol seria o único, né, o pedaço que falta para completar a influência russa aqui nessa costa da Ucrânia. Por isso, toda essa intenção também, toda essa intensidade de bombardeios que a gente viu em Mariupol. Mariupol ainda não caiu na mão dos russos, continua sob controle dos ucranianos. Por isso, então, os ataques vão se intensificando agora por via marítima. Agora a gente vai dar uma olhada em outro ponto do mapa, que é Kiev. A gente falou na abertura do Novo Dia, Kiev tem registrado
pontos de resistência, principalmente ao redor da capital ucraniana. A gente tem a inteligência americana, o Pentágono, né, que é o órgão da defesa dos Estados Unidos, que acompanha as movimentações, né, das tropas russas no território ucraniano. O Pentágono dizendo, então, que cidades aqui ao norte e ao oeste de Kiev têm registrado resistência ucraniana. E isso está fazendo, sim, o exército russo retroceder, ir para trás. Tem dificultado o avanço até a capital Kiev. Isso é o que diz a inteligência americana. A Ucrânia diz que o exército ucraniano conseguiu retomar uma cidade que havia caído sob a mão dos russos, que é a cidade de Makariv, que fica aqui na região também metropolitana de Kiev. Segundo os ucranianos, essa cidade foi retomada agora. Isso a gente não tem a confirmação pela CNN, nem pelas organizações internacionais, pelos países ocidentais que acompanham a guerra, mas segundo a Ucrânia, essa cidade já está na mão dos ucranianos de novo. E a gente sabe, isso segundo o a defesa americana, a inteligência americana, a gente sabe que o exército russo tem enfrentado, sim, alguns problemas e agora surge uma nova informação que é a questão do frio. As tropas russas têm enfrentado muito frio e isso tem causado consequências, mostrando até um despreparo dos russos para esse clima aqui na região de Kiev. Rafael e Elisa. Diego, tem uma questão que é sempre muito complexo conseguir entender como é que pode... Você tem conflito entre dois países, mas na verdade quem está informando e trazendo informações é um terceiro país. É como se eu estivesse aqui um conflito com o Colombo, nós temos aqui o nosso conflito, mas é o Diego Pavão que está dizendo o que está acontecendo entre nós. É difícil de longe, né, interpretar essas questões e o tamanho do impacto que isso pode ter para a Rússia, por exemplo. Nossa, os norte-americanos é que estão dizendo o que está acontecendo no território ucraniano. Como é que o Pentágono, como é que a inteligência americana é que está afirmando uma informação de algo que está acontecendo dentro de Kiev? Por quê? A informação divulgada pelos Estados Unidos é de que tem havido uma resistência dos ucranianos. Eles já chegaram a informar também que, por falta de suprimentos ou de combustível, esse seria o motivo pelo comboio russo não estar avançando. Então, são geralmente interpretações que dão uma elevada na Ucrânia e uma reduzida na Rússia. É tão delicado ver de longe isso, porque cada um vai defendendo a sua verdade. Para os russos, Vladimir Putin fala, está tudo ocorrendo como deveria ocorrer. A operação está sendo um sucesso. A operação especial, ele não chama de guerra, né? A operação especial está um sucesso. Para os ucranianos, o discurso é, estamos resistindo e este é o motivo para o não avanço das tropas. E a gente que vê de fora, né, mesmo que nós estejamos alimentados por informações oficiais, ficam os questionamentos de onde estaria saindo essa verdade. Elisa, muito do que você comentou aí é o trabalho da inteligência americana, né? Isso envolve também muitas questões sigilosas. A gente não sabe exatamente como chegam essas informações até agora, né? A gente sabe que a Rússia, os Estados Unidos acompanham sim essa movimentação russa por meio de satélites, por meio de drones. Agora, é muito difícil determinar exatamente de onde vem, né? Onde é a fonte de informação dos Estados Unidos. O fato é que eles têm acompanhado sim o conflito, e não só os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, outros países têm informações sim de como a Rússia está se comportando, né? Como eu disse, por meio de satélites, drones, são questões muito sigilosas, na verdade, que são faladas e que os Estados Unidos nem o Reino Unido vão revelar como essas informações estão chegando até eles até agora. Já teremos mais Diego Pavão e as informações oficiais, mesmo que as informações oficiais sejam divergentes, né? Oficialmente a Rússia informa uma coisa, oficialmente a Ucrânia informa outra coisa, mas nós compartilhamos aqui tudo que é oficial e absolutamente checado pela CNN.